Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é José Bonifácio não é o patriarca da independência. Para tanto, nós vamos nos utilizar do texto base da obra de Assis Sintra, O Homem da Independência. Nós somos sempre levados a pensar que José Bonifácio é o patriarca da independência. Isso é o que diz os livros de história. O Assis Sintra coloca o seguinte: Bonifácio é o patriarca da independência. Quando a independência do Brasil fez 100 anos, portanto no início do século XX, Assis Sintra lançou uma série de artigos no jornal onde ele destruiu completamente a ideia do Bonifácio como patriarca. E aqui ele coloca, então assim, de onde saiu essa ideia? E daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou colocando esse tema. Diz a história oficial que o Bonifácio é o patriarca. O Assis Sintra fala que não. Em primeiro lugar, essa denominação ele coloca de patriarca é imprópria e é ridícula nesse caso. Por quê? Porque chamar José Bonifácio de patriarca da independência é uma tolice rematada, porque essa ideia nunca existiu na época em que José Bonifácio viveu. E de onde nasceu essa ideia do Bonifácio como um patriarca? Ele fala o seguinte: da asneira de um pintor. Ouçamos a respeito o que disse um ilustre brasileiro contemporâneo dos Andradas. Sendo eu estudante de engenharia em 1828 e passando com outros pela loja da Rua do Ouvidor, vi em uma loja um quadro contendo vários bustos, e no centro dele o do conselheiro Dr. José Bonifácio de Andrade Silva, com uma inscrição por sobre a cabeça de José Bonifácio, que dizia Patriarca da Independência. Até essa época, nunca ouvira falar em Patriarcado da Independência, dado a José Bonifácio, mas, espalhando-se a notícia da existência do quadro por entre os partidários dos Andradas, graçou a ideia, aceitando-a mesmo o senhor José Bonifácio, até que os seus contemporâneos, que acompanhavam os movimentos políticos de 1821 a 1833, aparecendo na imprensa da época, reestabeleceram a verdade dos fatos e desmantelaram ou nulificaram o pretendido patriarcado do senhor José Bonifácio. Veja bem que isso trata-se de uma tramóia, não é? Alguém vê um quadro, baseado naquilo, começa a falar que o Bonifácio era o patriarca. Bom, quem é o autor dessa frase? É o Marechal Henrique Rohan, Beaupierre Rohan, que foi o ex-ministro de guerra, ex-conselheiro supremo da guerra, membro do Instituto Histórico. Isso está referendado na obra de Melo Moraes, chamado A Independência e o Império, na página 138. Ora, o que acontece? Suponha-se, portanto, e não vai aqui, segundo Assis Sintra, nenhum disparate ao fazer um símile, que amanhã um ilustre membro do Corrégio do Rio resolvesse fazer um quadro dos protagonistas do atual regime e no centro se esboçasse a figura do conselheiro Rodrigues Alves, aonde coloca-se o dístico Rodrigues Alves, o patriarca da República. Depois esse quadro vai ser exposto no mostruário da Rua do Ouvidor. A imprensa Rodrigues Alvista vai bater palma por essa ideia supimpa. Os amigos do conselheiro vão soltar um foguetório imenso, vão aplaudir, a notícia vai correr vertiginosamente e o quadro vai ficar célebre. Mas os protagonistas da República, que ainda estavam vivos, como por exemplo Rui Barbosa e outros, eles vão vir à imprensa e vão provar documentalmente que o conselheiro, na verdade, encheu a República com seu nome.
Foi 2 vezes presidente de São Paulo e do Brasil, mas combateu o republicanismo até 15 de novembro de 1889. E só então, às 4 horas da tarde, quando já estava triunfante o movimento revolucionário, ele aderiu a ele. E viria a ser o senhor Rodolfo Miranda, republicano histórico, a provar que, quando era vereador em São Simão, o senhor conselheiro Rodrigues Alves, que era presidente de São Paulo, a Câmara Sansimonense foi processada por ser republicana, juntamente em vésperas da República, e foi processada por quem? Por Rodrigues Alves, que era monarquista. E as coisas dessa forma ficam explicadas, não é? Mas a tradição popular, impressionada pela retumbância desse patriarcado republicano, simplesmente vai fazer vista grossa a um fato absolutamente comprovado. Quer dizer, Rodrigues Alves não pode ser o patriarca da República, porque ele só adere à República 4 horas antes da instauração da República, por absoluta conveniência, evidentemente. Foi isso mais ou menos que aconteceu com Zé Bonifácio, né? Então é preciso entender a crítica aqui que o Assis Sintra faz ao Bonifácio, porque ele coloca, e o que é um fato, Bonifácio sai do Brasil com 20 anos de idade. Ele volta com quase 60. Portanto, ele morou mais de 30 anos em Portugal. Ele não tem nenhuma relação com o Brasil. Bonifácio vem para o Brasil, volta para o Brasil em 1819. Quando ele volta, todas as teias de conspiração maçônica já estão feitas para a proclamação da independência da República. Esse é o argumento do Assis Sintra. E Bonifácio só se envolve na ideia da independência perto de 1821, 1822, de modo que ele não poderia ser o homem que urdiu a independência. E de fato não foi. Ele pega carona nessa situação. Entretanto, José Bonifácio é o homem que vai criar o argumento teórico para a sustentação da independência. Ele vai criar a tese de que o Brasil foi colônia de Portugal. Agora, existe um outro aspecto da vida do Bonifácio que o Assis Sintra não considera e não leva em perspectiva. O fato do Bonifácio, de fato, não ser maçom, mas ele é carbonário. Então, a vinda dele para o Brasil já traz uma agenda da carbonária, não da maçonaria que estava aqui presente. E depois, o que nós temos? Nós temos uma contenda, um conflito entre facções internas da maçonaria e da carbonária, que vão explodir dentro do movimento da independência e dentro da República. E, sobretudo, em relação às perseguições imensas que serão feitas de membro para membro. Porque aquilo ali uma vez que esses movimentos revolucionários apoiam-se entre si para atingir o objetivo. Uma vez que um deles chega ao poder, aquele que chega ao poder mata os outros, as outras vertentes e as outras facções. Não é? Então é uma guerra intestina entre movimentos revolucionários, isso é clássico. Isso nós vamos ver acontecer no Brasil. Então, quando o Assis Sintra faz essa comparação da atuação do patriarcado de Bonifácio com o patriarcado da República de Rodrigues Alves, ele quer se referir a isso. Quer dizer, não se pode, assim como não se pode dizer que Rodrigues Alves foi o patriarca da República, né? Não se pode dizer que Bonifácio foi o patriarca da independência. Porque uma vez que você coloque que que Rodrigues Alves foi o patriarca da República, você esquece, coloca num plano secundário a atuação de Quintino Bocaiúva, de Rui Barbosa, de Benjamin Constant, de Assis Brasil, de Bernardino Ribeiro, de Prudente, de Teodoro, etc, etc. Né? E isso, na verdade, é mais do que uma injustiça histórica, isso é uma fraude mesmo. Por outro lado,
se essa fraude vai sendo repetida à exaustão por jornalistas e por historiadores, né, isso, de certa forma, tem o fito de adquirir furos de verdade. Então, quando se fala na história da independência brasileira e quando a própria maçonaria e os autores maçons vão falar da história da independência brasileira, é preciso ter muito cuidado, porque a própria maçonaria vai ter autores maçons que vão tecer grandes loas, grandes elogios ao Bonifácio, e terão autores maçons, adeptos de Gonçalves Ledo, que tecerão grandes críticas ao Bonifácio. Por exemplo, o Assis Sintra é um autor que tece críticas imensas ao Bonifácio, todas elas fundadas, hein? Mas em compensação ele defende uma outra facção da maçonaria. Percebe? Então esse tem sido o grande problema, o grande imbróglio dentro da historiografia brasileira. Porque a esquerda vai defender a independência, a esquerda vai defender a república, a maçonaria vai defender a independência e a maçonaria vai defender a república. Não é? Nesse meio tempo, nós temos que entender que essas defesas estão comprometidas. Evidentemente que nós temos que seccionar, que separar o que elas falam de verdade, né, e que descontar aquilo que elas fraudam, né, para defender os seus próprios espaços, né, o seu próprio movimento e as suas próprias alas. Portanto, a ideia de que Bonifácio foi o patriarca da independência é uma fraude absoluta. Fraude essa, inclusivamente, que foi agora consolidada pelo governo brasileiro. O Michel Temer lançou uma lei em que reconhece Bonifácio, né, como patriarca da independência. Michel Temer é maçom, não é? Então, quer dizer, e em 2022, o governo brasileiro está preparando uma grande celebração para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Curioso é que essa data de 2022 era uma data muito querida pelo Lula e era uma data muito querida pelo José Dirceu. A troco do quê? Que a República Brasileira, portanto, vai traçar grandes planos, alçou um maçom revolucionário, carbonário, ao patriarca do Brasil e vai fazer uma comemoração de 200 anos de um movimento maçônico. Quer dizer, é preciso estar atento ao que está acontecendo no Reino da Dinamarca, não é? Então, no caso do José Bonifácio, ele nunca foi o patriarca da independência. Ele não trabalhou com afinco pela independência brasileira nos moldes da facção da maçonaria que estava sendo criada no Brasil. A história da maçonaria brasileira é um imbróglio tão grande. Por exemplo, o Grande Oriente é criado especificamente para ser uma loja para promover a independência brasileira. Então, teoricamente, quando nós vamos estudar, a primeira dificuldade que a gente encontra, inclusivamente no livro do Assis Sintra. O Assis Sintra coloca que o Bonifácio não tem nenhuma ligação com o Grande Oriente, e nem Dom Pedro, e o que é um fato, porque o Grande Oriente é criado num determinado momento. Então é preciso entender os antecedentes de todo esse movimento revolucionário que explode, não é? Bem, o que vai acontecer? Desde 1822, graças ao príncipe regente Dom Pedro e José Bonifácio, o Brasil foi entregue nas mãos dos movimentos revolucionários. E ele segue sendo governado pelos próceres desses movimentos revolucionários. De lá para cá, governo após governo, o Brasil foi submetido, por exemplo, a uma estatização gradual, contínua, lenta, e essa estatização foi sendo executada de um modo silencioso, quase imperceptível. Toda essa estatização foi conduzida em nome da sociedade. E essa sociedade, até a palavra sociedade, a palavra corporação, a palavra liceus, isso tudo está ligado à ideia da maçonaria. Essa estatização foi conduzida em nome da sociedade
E o que nós fomos vendo criar. Então, o que acontece a partir de 1822? A criação de um Estado totalitário. Não é? Isso significa que, se foi sendo criado gradativamente um Estado totalitário, é porque não existia no Brasil um Estado totalitário. A coroa não era totalitária. Ora, a estratégia seguida da criação de um Estado totalitário em nome do povo foi de criar uma fidelização do povo ao Estado, onde ele foi criando um aparato de funcionalismo público com salários estratosféricos, com benesses nababescas, de modo que nenhum desses funcionários possa se insurgir contra o Estado, porque eles correm o risco de cortar na própria carne, e o egoísmo humano não permite isso, não é? Então, a estratégia seguida de fidelização dos empresários ao Estado, o Estado tornou os empresários sócios dos políticos e das licitações públicas. E esse também é um processo muito vantajoso, porque desobriga as empresas brasileiras de serem competitivas, de investirem em tecnologia, de terem planos de carreira, etc. A estratégia que o Estado totalitário criou de fidelização dos pobres foi de criando programas sociais em escala exponencial, a ponto desses programas sociais dizerem que as crianças não têm nem obrigação de estudar, porque elas podem passar de ano sem fazer esforço, que é proibido reprovar atualmente. Então, o que foi acontecendo desde 1822? Foi criando um governo socialista comunista dentro do Brasil de um modo invisível. Então, tanto as classes ricas, altas, quanto a classe média, quanto o pobre, dependem do Estado. E nós não temos, via de regra, consciência dessa estrutura totalitária. Todo esse cenário foi construído a partir de 1822. Então, embora José Bonifácio não seja o autor daquela linha de independência que estava se travando dentro do Brasil, ele não pode ser tido como patriarca nesse sentido. Ele estava a serviço da linha a qual ele pertencia, que era a carbonária. E é preciso que se distingua a atuação dessas duas vertentes que compõem as chamadas forças secretas da Revolução no Brasil. Não é? Ora, é preciso entender que desde 1822 nós nunca tivemos uma facção política verdadeiramente tradicional, conservadora ou de direita, porque todas as facções que assumiram o poder no Brasil desde 1822 estão ligadas aos movimentos revolucionários. Todas elas. Então, o Brasil é um país de esquerda ou comandado por facções revolucionárias desde a independência. Não é? Então, a independência é um golpe de Estado. Há uma traição absoluta que se faz ao Brasil. Para nós termos uma ideia aqui de parte do problema. Desde 1822, o Brasil nunca teve dentro da política partidária um partido tradicional conservador. Nós sempre tivemos aquilo que se chama a direita da esquerda. Eu explico melhor. A rigor, até 1837, portanto, nós já estamos no Segundo Império. Não se pode falar na existência de partidos políticos dentro do Brasil. O que vai existir são duas agremiações, cujos membros, exceto em raríssimos casos, são, em sua imensa maioria, oriundos de sociedades secretas. Portanto, são membros comprometidos com o processo revolucionário internacional da maçonaria e da carbonária. Quem são esses membros? Eram os membros do Partido Conservador, que é tributário do Partido Restaurador, que eram os chamados Saquaremas, e os membros do Partido Liberal, que eram os chamados Luzias. Muito bem. O que os membros do Partido Conservador, os Saquaremas, portanto, defendiam? Vejam bem se isso é conservadorismo. Eles defendiam um regime forte, com autoridade, um Estado forte, com autoridade concentrada no trono, e quase nenhuma liberdade às províncias. Aqui eu quero fazer uma ressalva.
A coroa portuguesa tinha uma administração completamente republicana. O rei português nunca teve, o Estado português nunca foi um Estado com regime forte totalitário. A autoridade não estava concentrada no monarca. A autoridade governativa estava concentrada nas câmaras republicanas, que eram as cidades. Né? Quando a gente chama hoje, vê as propostas hoje da criação de um federalismo pleno dentro do Brasil, essa proposta de federalismo, ela existia no tempo da coroa portuguesa. Quando Dom Pedro I, José Bonifácio e os outros maçons dão o golpe da independência no Brasil, o que eles fazem? Eles desmontam o sistema federativo real do Brasil e eles montam um Estado totalitário. Ora, então se os conservadores daquela época vão defender uma autoridade concentrada no trono, né, e nenhuma liberdade às províncias, é porque as províncias tinham liberdade. Então, esses conservadores, que eram o partido dos Saquaremas, defendem isso. O que vão defender os liberais? Os liberais vão defender... Liberal é uma palavra que em Portugal significa esquerda, tá? E no mundo inteiro liberal significa esquerda. Só no Brasil liberal não é esquerda. Não consigo entender por quê. Mas quando vocês ouvirem essa palavra liberal, pensa sempre em esquerda, porque isso é o significado. Agora veja, o conservador, Partido dos Saquaremas, defende um modelo de Estado de esquerda. E o que os liberais, que eram de esquerda, defendiam? Eles defendiam um parlamento forte, queriam uma autonomia provincial maior. Autonomia provincial aqui é um jogo de palavra, tá? Dado que Dom Pedro I e José Bonifácio, com a promulgação da Constituição de 1824, eles desarticularam por completo esse sistema federativo do Brasil, onde existia autonomia municipal. E eles transferem todo o poder para o Estado. É por isso que hoje o Estado brasileiro é poderosíssimo e existe o chamado presidencialismo de coalizão, porque os municípios e os estados não têm poder nenhum. Toda a fonte de renda vai para o executivo manobra o dinheiro do Brasil e depois, de posse desse dinheiro, os estados e os municípios não têm nada. Qualquer coisa que os estados e os municípios queiram fazer, eles têm que ir lá negociar com o executivo, e o executivo, para liberar o dinheiro, pede que eles aprovem as pautas do executivo. É por isso que o Brasil não vai para frente. Então o problema começou em 1822. Foi desmontado todo o esquema municipal que existia no Brasil e foi transferido todo o poder do Estado. Agora, permaneceu o nome província. Mas de que forma? Que província era aquela que existia na época, né, de Dom Pedro I e de José Bonifácio? As cidades perdem a sua autonomia, o executivo da época, que era o poder moderador, passou a mandar em tudo. Então esse modelo de Estado gestor, autoritário, centralizador, que é criado por Dom Pedro I e José Bonifácio, ele vai sendo aperfeiçoado ao longo desses quase 200 anos de administração revolucionária, independentemente da legenda partidária. E é isso que é preciso entender. Quer dizer, independentemente da legenda partidária, o processo de criação de um Estado totalitário inchado, onde tudo existe dentro do Estado, nada está fora dele, foi religiosamente seguido. Agora, quem é o criador do Estado totalitário? Dom Pedro I e José Bonifácio, na primeira Constituição brasileira. Ora, se de fato o Brasil tivesse um pensamento tradicional, no sentido de conservador, né, e tivesse um partido de esquerda, haveria uma diferença administrativa, certo? Certo. Quando você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o governo republicano, ele tem uma agenda clara e distinta do governo democrata. E você não tem esse samba de cadeia, né, de cadeiras. Dificilmente um senador ou um deputado republicano vota junto com a pauta de um senador democrata. Então há uma distinção clara de agenda. O Brasil não tem distinção nenhuma. O cara do PT vota junto com o PSDB, que vota junto com o DEM, e essa bagunça sempre existiu. Por quê? Porque na verdade o Brasil sempre foi revolucionário desde 1822. É claro que com o passar do tempo
esse esquema foi piorando e muito, a ponto de chegar a se constituir na bandalha absolutamente criminosa que nós vemos hoje. Mas é preciso entender que não há, portanto, um pensamento, e nunca houve, desde 1822, um pensamento tradicional ou conservador dentro da política de Estado brasileira. Pelo contrário, o Brasil sempre foi dirigido por movimentos revolucionários, sempre teve um Estado centralizador, e à medida que os anos foram passando, esse Estado centralizador foi se ampliando. Então o Brasil, independentemente de ser governado por uma ditadura, por militares, por civis, todos seguiram sempre a mesma agenda: a criação e a ampliação de um Estado socialista. O resultado dessa cabeça, desde 1822, nós vemos hoje. Não é? Então, aquilo que hoje no Brasil se chama de conservadorismo é meramente a apropriação de uma palavra. Esse conservadorismo tem um DNA estatista, ele tem um DNA centralizador. Esse DNA é precisamente o fruto de uma mentalidade revolucionária. Isso é o que é a direita, né? Isso é o que chamam de capitalismo no Brasil. O capitalismo no Brasil é o Estado controlando o comércio e controlando a iniciativa privada. Isso não é capitalismo em nenhum lugar do mundo, não é? Ora, então o que vai acontecer? Em 1822, voltando, o Brasil é entregue por obra e ato de Dom Pedro nas mãos dos movimentos revolucionários. E desde então, ele vai seguir sendo dirigido e controlado pelos próceres desses diferentes grupos. E esses grupos foram se alternando no poder, distribuídos a grosso modo entre as facções dos oligarcas, dos populistas e dos militares. Então, até hoje, os defensores da independência, os defensores do José Bonifácio ou do Gonçalves Ledo, louvam os aspectos dessa arrojada atitude, que é considerada ótima. Não é? Mas eles se recusam a admitir os malefícios e os efeitos colaterais e diretos do liberalismo e da entrega do país aos movimentos revolucionários. Nós temos uma louvação contínua aos indivíduos revolucionários que tomaram conta do poder. Esses indivíduos são considerados bons. Por quê? Porque são eles que fizeram a revolução. E aqueles outros que não fizeram a revolução e que nunca participaram dela, portanto, a facção que perdeu, que se contrapôs à revolução maçônica, esses são considerados maus. No máximo, esses indivíduos têm o direito de ter alguma biografia, seus nomes podem ser citados dentro da bibliografia. Agora, eles serão trabalhados como aqueles indivíduos que serão rotulados de panfletários, não acadêmicos, atrasados, arcaicos, conservadores num sentido pejorativo, etc, etc, etc. Ora, a maçonaria foi criada no século XVIII, XVII, 1717, portanto tem 300 anos. Se naquela altura não estava visível qual eram os objetivos da maçonaria, hoje em dia não só está visível, bem como denunciado. Se em 1717 não dava para se ter uma ideia do grande mal que se levantou contra a cultura ocidental e cristã, hoje, passado 300 anos, nós não podemos de jeito nenhum dizer que esses projetos são desconhecidos, os objetivos, a missão e os efeitos nefastos desses movimentos revolucionários. Os problemas que o Brasil enfrenta hoje são, em sua imensa maioria, o resultado desse modelo de Estado socialista, comunista, revolucionário, estatizante que foi sendo construído paulatina e de modo ininterrupto de 1822 até os dias atuais. O Brasil é comunista, sem ter passado por uma revolução clara, como aconteceu com a Rússia e com Cuba. Esse é o problema. Porque o processo revolucionário aqui no Brasil é um processo que aconteceu de modo silencioso. Esse véu de ilusão maquiavélico mantém essa elite revolucionária criminosa protegida dos seus crimes.
e ela mantém incólume. Então essa elite, ela se divide entre conservador, né, entre direita e esquerda, porque isso é absolutamente vital para a manutenção dos crimes que ela mesma comete, dando a impressão ao povo que existe alguma alternância de poder. Não existe alternância de poder aqui coisíssima nenhuma. E essa elite, distribuída entre os oligarcas, os populistas e os militares, permanece, ou os saquaremas e os lusíadas, não é? Permanece incólume e segue na prática do crime, onde eles vão se apossando cada vez mais do país, e com um agravante: o povo mentindo ao povo, enganando o povo, e o povo pensando que vive numa democracia e que o Brasil é o país do futuro. Então a inação do povo brasileiro resulta da falta de conhecimento da situação real do país. Por quê? Porque a incultura no Brasil é um projeto de Estado. Faz parte do projeto de Estado dos movimentos revolucionários deturpar a história brasileira. Portanto, o fato deles mentirem sobre José Bonifácio é um projeto de Estado. Porque tudo que diz respeito à história do Brasil, na sua maior parte, ela foi completamente falseada, a ponto de que quando a gente vai estudar a verdadeira história, tem que jogar isso tudo fora. Não é? Então, o Brasil, para passar-se a limpo, ele vai ter que praticamente matar toda a mentira que foi construída de 1822 para cá. Caso contrário, o país não consegue sair da lama. Enquanto o povo pensar que o Brasil é uma democracia, toda alternativa aplicada e aceita será a alternativa que não é a verdadeira. Então, os movimentos revolucionários têm tratado o povo brasileiro como um coelho, mostra uma cenourinha sempre, para atrair o coelho na frente dele, e o coelho vai sempre em direção ao abate. Então é preciso admitir, sem doses de autopiedade, que os movimentos revolucionários deixaram uma sementeira muito má. Somente as pessoas e os grupos, desconsiderando efetivamente aquela parcela da população que de fato desconhece, mas somente grupos de pessoas ligados aos movimentos revolucionários defendem esses movimentos nos dias de hoje. Entre esses grupos está incluso aquilo que se configurou, e que é uma anomalia, do dia para a noite no cenário político e cultural nacional, como sendo a direita. Essa direita que apareceu no Brasil do dia para a noite, que está fundindo política com cultura, é uma anomalia. Mais do que isso, ela é uma fraude. Ela é a mesma direita da esquerda. E ela foi colocada aí exatamente para nos dar a impressão de que existe uma reação conservadora ou tradicional ao establishment revolucionário dentro do país. Isso é um ledo, cabal e fatal engano que vai nos custar muito caro. Então é um assinte e é um anacronismo sobre todas as perspectivas. Se propor o combate ao comunismo e aos movimentos revolucionários, não indo ao cerne da questão. Portanto, aonde começou o movimento revolucionário no Brasil? O problema do Brasil com o comunismo ou com os movimentos revolucionários não começa no período de 64. Começa em 1822. Porque é exatamente em 1822 que o país foi tomado, foi entregue por Dom Pedro I e José Bonifácio nas mãos da maçonaria, nas mãos de revolucionários cretinos e criminosos, que têm por objetivo concretizar a chamada implantação da República Maçônica Universal. Não é? Ora, então é deveras sintomático que os defensores de todos os meios de José Bonifácio e da independência maçônica recusem-se a ver que a maçonaria é uma organização internacional com ações coordenadas, criando uma agenda específica que visa destruir precisamente
as três pilastras que sustentam a cultura ocidental e cristã, que são a filosofia grega, a ordem romana e a cultura ocidental e cristã. Mais sintomático ainda, repito, é ver que essa suposta direita nacional que emergiu nos últimos tempos tem sido construída sob o argumento de combater comunistas e movimentos revolucionários, e essa direita tem exaltado grandemente o patriarca da independência, José Bonifácio, que nunca foi patriarca de independência coisa nenhuma, e que era, ao contrário, um grandíssimo carbonário, né, ligado a uma outra facção de um outro movimento revolucionário, que tinha igualmente o objetivo de destruir a cultura ocidental e cristã. Essa recusa, portanto, seria equivalente a negar que, então, a partir do momento que no Brasil se nega que o movimento revolucionário tomou conta, que a maçonaria tomou conta do destino da nação a partir de 1822, essa recusa teria o equivalente a dizer que o russo nega a Revolução Russa em 1917. Não é? Portanto, o Brasil vem sendo sistematicamente fraudado, sistematicamente tendo a sua história mentida. Aqui, para concluir, nós temos grupos, portanto, né, maçons com diferentes vertentes que fazem essas brigas de bastidores. Tá? Ora, já passou da hora, portanto, de nós, dentro do Brasil, efetivamente entendermos que existe um projeto por trás desta falta de rumos que é dada ao Brasil, independentemente do governo que assume. Todo governo que assume sempre falando que vai levar o Brasil para um outro patamar, e o Brasil só vai para o buraco, governo após governo. Portanto, tem alguma coisa muito errada, porque não é falta de competência, tá? Não é falta de competência. O que tem? O que tem aqui é claramente uma agenda que é seguida independentemente da legenda partidária. E essa agenda é governo após governo, partido após partido, criar a República Maçônica Universal. Tá? Esse é o ponto. Então, a maçonaria, desde que ela foi fundada, ela tem como objetivo, sobretudo naquela altura, quando ela foi criada, destronar todas as casas monárquicas, levar a igreja à apostasia, não é? E combater, criar um novo modelo de ser humano. Os objetivos, portanto, pelos quais a maçonaria é fundada, já são os objetivos que se propõem a investir na destruição da cultura ocidental e cristã. Certo? Ora, para finalizar, há uma característica, há 5 características básicas dos movimentos revolucionários do século 17 e 18 e que nós podemos encontrá-los até hoje. Eles se propõem a destruir a filosofia grega, a ordem e o direito romano e a igreja cristã. Eles têm um caráter cosmopolita. Quando a gente vê, por exemplo, o que faz um esquerdista no Brasil, o que faz um esquerdista nos Estados Unidos, e o que faz um esquerdista na França, e o que faz um esquerdista no Japão, todos eles fazem a mesma coisa. É esse caráter cosmopolita, é a agenda internacional do movimento. O movimento de esquerda, ele tem um léxico, ele tem um vocabulário revolucionário próprio. Se você não conhece esse vocabulário revolucionário, você não sabe do que eles estão falando, né? Então, embora eles usem as palavras
que estão contidas na cultura local, essas palavras têm um significado próprio. É um vocabulário mesmo, é como se fosse um dicionário. Eles têm uma língua revolucionária. Isso nos dá aqui uma dimensão que há, portanto, a forma como eles se comunicam mutuamente tem uma implicação esotérica, iniciática. Porque para quem não é iniciado naquele negócio, para quem não faz parte do movimento revolucionário, o indivíduo não vai entender aquela linguagem. Não é? Então eles atuam claramente com os conceitos aqui de esoterismo e exoterismo. Uma outra característica, eles têm uma agenda comum. Essa agenda se adapta ao país aonde o movimento vai ser implantado. É por isso que no Brasil foi implantado o comunismo e o socialismo, mas esse comunismo que foi implantado não tem nenhuma relação com a forma de implantação como aconteceu, por exemplo, na Rússia, como aconteceu com Cuba, como aconteceu na África do Sul, como aconteceu na Venezuela. Por quê? Porque a agenda leva em conta a cultura do país, o psiquismo da nação. Então há uma agenda comum, tem um vocabulário, mas o movimento se adapta ao país, ou seja, ele atua de modo mimético. É por isso que isto um dos fatores que vai dificultar, de certa forma, o estudo e entendimento dos movimentos revolucionários. Um quinto ponto: todos esses movimentos revolucionários são marcadamente empenhados em mudar, em aprimorar a evolução e o comportamento dos homens em sociedade, onde eles vão propor uma revolução moral, intelectual, espiritual, sociocultural, com vistas a criar um novo mundo. Que novo mundo é esse? É o que eles chamam de República Maçônica Universal. Ora, o objetivo mundial da maçonaria é destruir a monarquia, a igreja e criar uma nova cultura, uma nova política. Isso tudo foi feito. Todos esses objetivos foram alcançados. Não sem razão. Na França e na Europa agora, e mesmo no Brasil, já está sendo claramente falado e proposto a ideia da consolidação da República Maçônica Universal, que é a ideia subjacente à ideia, ao projeto da nova ordem mundial, de um governo global. Então, José Bonifácio, para concluir, nunca foi o patriarca da independência. Ele não esteve envolvido com aqueles aspectos daquele grupo de maçons que estavam presentes no Brasil. Mas José Bonifácio já veio para o Brasil, ele forçou a sua vinda para o Brasil para executar uma outra área do planejamento do movimento revolucionário, no caso a área a qual ele pertencia, que era ligada às ações da maçonaria carbonária. E nesse aspecto as ações de Bonifácio e de Gonçalves Ledo serão de fato diametralmente opostas, aparentemente. Ambos têm o mesmo objetivo, que é a criação da República Maçônica Universal. Como é que isso será feito e implantado é que vai divergir. É preciso entender. Portanto, não. Historicamente, Bonifácio não é o patriarca da independência. Entretanto, esse louro foi atribuído a ele. E é preciso entender por quê que foi atribuído. Agora, igualmente é preciso entender que a independência é um golpe de Estado em cima da coroa portuguesa, dado pela maçonaria. E por que esse golpe de Estado foi dado? Porque a coroa portuguesa era o maior império cristão do mundo e fazia parte da missão da maçonaria a destruição da igreja. Uma vez que você ataca um Estado cristão, evidentemente que a igreja acaba sendo atingida, não é? E foi exatamente isso. Esses movimentos revolucionários foram penetrando a igreja, levando a apostasia para dentro dela, e eles foram penetrando num outro plano, foram minando as monarquias europeias.
porque aqui tinha o laço entre o trono e o altar, né? Então esse laço entre o trono e o altar era aquilo que permitia a existência de um Estado com uma moral e uma cultura cristã. Os movimentos revolucionários que explodem a partir do século XVIII, sobretudo a maçonaria, eles nascem empenhados em destruir os estados, as monarquias que eram cristãs, porque o objetivo é exatamente implantar um Estado laico, para que neste Estado laico a maçonaria pudesse arvorar-se como o grande governo mundial, que há de surgir na forma de uma república maçônica universal. Tá bem? Então, aonde está o problema do Brasil? Em 1822. Isso que nós estamos assistindo hoje é meramente um desdobramento desse processo que já tomou o Brasil há quase 200 anos. Se nós não tivermos essa clareza, nós não vamos conseguir, inclusive, buscar soluções para o problema, porque nós não entendemos aonde ele começou. Há uma pleiade de intelectuais, cada um deles defendendo a sardinha da sua brasa e os seus próprios interesses, dizendo que o problema dos movimentos revolucionários no Brasil começou a partir de 64. Mentira. Mentira mesmo. O problema do Brasil começou em 1822 com a maçonaria, que é uma das grandes facetas dos movimentos revolucionários, cujo objetivo é destruir a cultura ocidental e cristã. Muito bem, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima semana. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Fique em seguida com a nossa programação e até a semana que vem. Um abraço.